estamos, queridos irmãos, professores, professoras, obreiros, obreiras de Deus? 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 6. Então foi-me dado esse tema: preparado para toda boa obra, baseado na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. E eu quero ler então um pouquinho também do contexto do texto. 1 Timóteo 4 e 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Tem uma outra versão que diz: persiste em ler publicamente. E realmente isso é bem coerente, porque a prática da leitura não era tanto no sentido individual naquele tempo antigo. A leitura geralmente era uma leitura comunitária. Então persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Medita, tem cuidado de ti, tem cuidado da doutrina, persevera, ensina. A epígrafe dessa passagem bíblica consta aqui: fidelidade e diligência no ministério, preparado para toda boa obra. Eu gostaria que você abrisse lá a apostila, na página 6. Então eu quero ler aqui a nossa introdução bem rapidamente. Então coloquei aqui, uma palavra de saudação aos professores, professoras, aspirantes ao ministério, ressaltando aqui que a ciência tem se multiplicado, nossos jovens estão estudando cada vez mais. Estamos aí num tempo de tecnologia crescente, mídias, igrejas pipocando para todo lado, igrejas de Deus, igrejas mercadológicas, seitas, heresias, equívocos, valores invertidos, doutrinas equivocadas, distorções da palavra, ministérios mercadológicos e etc. Diante de tudo isso, você, professor, você, professora, é chamado por Deus, tem essa responsabilidade de edificar o corpo de Cristo, de ensinar a igreja, conduzir pessoas a Jesus Cristo, alimentar a fé da igreja, fundamentar a fé da igreja na Bíblia, na Palavra de Deus. Veja que grande responsabilidade paira sobre vossos ombros. Deus os confiou isso. O apóstolo Paulo aqui a Timóteo deixou bem claro que se trata de um dom.
um carisma, um ato da graça de Deus. Portanto, ser professor e professora de EBD não é para quem quer, é para quem Deus chama, é para quem Deus dá o seu dom. Amém, queridos? Amém. Agora, claro que também devemos fazer a nossa parte. Deus não abençoa a preguiça. Temos aqui alguns tópicos também para considerar, ou alguns objetivos do nosso estudo. Primeiro, reconhecer a importância da formação adequada para o desempenho do ensino na igreja. Foi-se o tempo que o professor de escola dominical só lia a Bíblia. Hoje ele tem que ler a Bíblia, tem que ler livros, tem que estudar, tem que estar antenado com o seu tempo, com a sua época. Karl Barth, grande teólogo do século XX, dizia que numa mão deve estar a Bíblia, na mão do pregador, do professor, e na outra o jornal do dia. Porque dizia Karl Barth, teólogo suíço, o pregador, o professor, deve conhecer muito a Bíblia, mas deve conhecer igualmente, de maneira profunda, a natureza dos homens. Isso é importante. Há quem conheça muito da Bíblia, mas não conheça nada das pessoas. Está alienado, não sabe das condições políticas do país, das condições socioeconômicas, não sabe o que está acontecendo no bairro, não sabe o que está acontecendo no âmbito da igreja no Brasil. Ele não sabe nada, ele está alienado, ele fica muito bem, se sente muita vontade com as terras da Palestina, conhece, é capaz de citar toda a geografia bíblica, mas não pergunta em geografia do Brasil. Ele não sabe onde que fica o Nordeste, ou o estado tal, ele não sabe nada. Aí temos um problema, porque vai faltar a ponte adequada entre o mundo da Bíblia e o mundo dos homens, entre o mundo de Deus e o mundo dos homens. Então, para fazer essa ponte, é necessário sabermos bem da Bíblia e do mundo, e isso requer formação, leitura, estudo. 2. Identificar as características de um ministério de ensino adequado e eficaz. Eu espero que Deus nos ajude, que possamos sair desse encontro hoje um pouquinho mais consciente das características de um ministério eficaz. Professor tem que ter um ministério eficaz. Por quê? Porque grande é a responsabilidade, repito, que está sobre os nossos ombros. Nós lidamos com vidas. Professora Isabel, lá de Joinville, gosta de dizer, creio que já esteve aqui também, ela gosta de dizer que como a Bíblia é uma espada, e ela corta para lá e corta para cá, ela precisa ser manejada adequadamente, porque a palavra pode ser usada para vivificar, abençoar e edificar. Mas se ela for mal manuseada, ela pode matar e destruir, porque vai da habilidade como você usa a arma. 3. Compreender a natureza dos desafios do professor cristão. Há desafios, há obstáculos, há dificuldades, bem como a necessidade de exercer uma postura docente séria, bíblica e profética. Esses são aqui os nossos objetivos. Agora, antes de entrar aqui no tópico 1, o professor e sua formação, nós temos mais uma horinha, tá ok? Mais uma horinha. Me permita-me apenas falar aqui um pouquinho da biografia pessoal, embora não é muito bom isso, mas só nessa introdução. Eu frequento a igreja, a escola bíblica dominical, desde os 16 anos. Então minha família não era crente, e eu com 16 anos me converti a Jesus e fui para a igreja. E um dos espaços que eu me senti mais confortável na igreja e gostava muito era o da escola bíblica dominical.
e aí comecei a ir na escola bíblica dominical, e eu era, digamos, um nerd antes de aceitar Jesus. Então eu era um cara pouco sociável, que vivia com o livro na mão lendo, e era um nerd, né? Uma pessoa meio chata, um jovem chato que ficava com o livro na mão lendo. Tinha uma caixa desse tamanho assim, cheia, bom, antes da conversão, mas cheia de gibis do Spider-Man, do Homem-Aranha. Então quando eu vejo sair do filme do Homem-Aranha assim, até eu fico meio animado assim, porque tinha coleção, e aquilo ali me ajudou no hábito da leitura. Então quando eu fui para a igreja, que aí eu peguei as lições bíblicas da minha avó, estava lá, era lições de 1996, sobre criação, algo do tipo, e eu li aquele material, e eu fui para a escola dominical, e eu fiquei empolgado. Eu falei, meu Deus, existe isso daqui tudo? Esses recursos, essa leitura? Aí logo já me passaram um livro de teologia elementar do Bancroft, teologia básica, e aí li aquele livro todo, devorei, e meu Deus, e a Bíblia que não lia, porque para mim a Bíblia era um livro chato, um livro pesado. Aí, bom, também muito jovem a gente tende a achar essas coisas da Bíblia, mas eu comecei a ler a Bíblia, e eu lembro que no meu primeiro ano de conversão eu li toda a Bíblia e fiquei muito empolgado com esse negócio de estudar a Bíblia e com a escola dominical, e gostei tanto que Deus me abençoou, que nesse 21 de março agora eu fiz a defesa da tese de doutorado em teologia, depois de 4 anos de pesquisa e de escrita da tese. E um grande milagre, uma bolsa para pagar os custos de uma agência missionária da Alemanha. Então lá tinham lá umas velhinhas luteranas ricas que não tinham muito o que fazer com o dinheiro, né? Já tinham viajado muito, então vamos dar dinheiro para aqueles pobres latinos lá. Aí mandaram o dinheirinho lá e caiu para esse pobrezinho aqui. Glória a Deus, o Senhor é bom. Aleluia. Quanta mensalidade, professor? Atualmente R$ 2.400. Mas Deus é misericordioso. Aleluia. Glórias a Deus. Mas foi a escola dominical que me fisgou. Graças a Deus tive bons professores, como o pastor Olívio Mafra. Dava aula para mim no grupo de jovens, né? Então eu me identifico muito com essa passagem. E quando o evangelista William me passou esse texto bíblico de Timóteo, eu imediatamente me identifiquei, porque ainda sou relativamente jovem. Timóteo era um jovem e tinha esta grande responsabilidade. Bom, só situar aqui um pouquinho o texto dentro do seu contexto, né? Já que estou falando com professores, se eu não fazer isso, aí daqui a pouco o pessoal volta para casa, e esse professor não sabe de nada, né? Nem situou o texto no contexto. Então, a gente sabe que Paulo provavelmente já havia sido preso uma vez em Roma. Ele está agora na Macedônia. Provavelmente ele escreve essa primeira carta a Timóteo a partir da Macedônia. E Paulo está em Éfeso, dentro de uma cultura grega. E o próprio Timóteo, o seu pai era grego, sua mãe era judia, convertida a Cristo. Sua avó Lloyd já desde pequeno lhe ensinava as escrituras. E as escrituras que Timóteo estudava desde pequeno, na verdade era a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, uma vez que os livros do Novo Testamento não estavam prontos ainda, o cânon não havia sido fechado. O que havia eram os escritos de Paulo, assim, soltos, né? E muita coisa no âmbito da oralidade. Os evangelhos ainda não haviam sido escritos, porque vocês sabem que as epístolas paulinas foram escritas antes dos evangelhos. Essa carta aqui foi escrita em meados de 60 a.C. E o evangelho de Marcos, que é o dos 4 evangelhos, o mais antigo, foi escrito em meados de 70 depois de Cristo. Então veja que não havia o Novo Testamento ainda. Então Timóteo tem que escritura?
o Antigo Testamento, a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. No nosso caso, somos muito mais bem-aventurados, porque temos a Escritura completa. E dizem alguns também, que ele era um jovem tímido. Eu li alguns comentários, todos eles dizem que a razão de Paulo afirmar: ninguém despreze a tua mocidade. Veja, agora aqui nós temos que aplicar um princípio hermenêutico, que é, digamos, a chamada leitura de suspeita, ou uma leitura investigativa. Então, a gente tem que entender assim: ninguém fala para uma pessoa assim, não coma maçã, se não houver a possibilidade de comer a maçã, né? Não toque nisso. Ninguém. Agora que eu vi o pastor Arcelino ali, prazer, pastor, vê-lo, não tinha visto o senhor. Pastor Arcelino, homem de Deus, pessoa querida, que muito nos ajudou lá em Joinville. Pois bem, eu dizia que se ninguém come maçã, ou ninguém dá um mandamento, não coma maçã, se não houver maçã para serem comidas, né? Então, nenhuma das declarações bíblicas cai assim do nada. Paulo é um escritor inteligente, ele é um mestre, um professor, um pastor. E ele, então, quando ele escreve, ninguém despreze a tua mocidade, é porque havia pessoas que certamente estavam desprezando. Ok? Quando Paulo estimula ele, olha, prega, lê, exorta, possivelmente eles eram um pouco retraídos, um pouco tímidos, um pouco envergonhados. Aqui eu falo a homens e mulheres de Deus, vejo aqui pessoas experientes, experimentadas, mas também há aqui alguns jovens, e todos sabemos que quando o jovem está começando, né, e dado a sua inexperiência, ele pode ficar um pouco receoso. Daí então essa advertência, e cabe, portanto, aos professores mais idôneos pegar junto com essa moçada aí e incentivá-lo. Olha, ministra mesmo, Deus está com você, Deus está lhe usando, e etc. Ainda outra coisa que eu gostaria de destacar é que Paulo, nesse aspecto aqui, ele é inovador, porque o tempo do Paulo é um tempo da chamada gerontocracia. O que é a gerontocracia? Governo dos mais velhos. O jovem nesse tempo aqui não tinha muito valor. Hoje nós vivemos num tempo em que o negócio tem se invertido, não é mesmo? Hoje há uma tendência de se desvalorizar o experiente, os mais velhos, e valorizar os mais jovens, né? E isso é um problema. Mas nessa sociedade bíblica aqui, se valorizava os idosos, os velhos, de modo que, por exemplo, judeus que estivessem numa praça, jovens assentados, se aparecesse um senhor ali, todo mundo deveria pôr-se de pé. Tamanha a reverência. Outra coisa, naquela época não havia Google. O Google estava na cabeça dos anciãos. Quem que era detentor das informações, da sabedoria de vida, do conhecimento das coisas? Os velhos. Morrendo um velho, morria a sabedoria. Claro que havia registros escritos também. Agora, hoje não, hoje nós temos o Google, né? Vai lá, o que eu quero saber? Vai lá, digita no Google, aparece um monte de informações. Hoje há excesso de informação. O problema agora não é ter informação. A questão agora é ter sabedoria de Deus. Porque é a sabedoria que permite que a gente use bem o conhecimento que temos. Então, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. É a incumbência que Deus dá a Timóteo por meio de Paulo. A igreja de Éfeso, de um contexto grego, marcado pela filosofia grega, e vocês sabem, os filósofos eram questionadores, havia ideias heréticas por todo lado, havia pelo menos duas grandes forças aqui: os gnósticos e os judaizantes. E vemos indício na escritura para ambos.
Os judaizantes eram aqueles que estavam preocupados com a guarda de luas, de tempos, de dias, de leis. E os gnósticos eram aqueles que desprezavam a vida matrimonial, a vida sexual, a vida que tinha a ver com a questão corporal. Porque para os gnósticos o corpo humano não foi criado por Deus, nem o mundo. Foram criados por quem? Por o demiurgo, uma emanação de Deus, uma espécie de Deus de quinta categoria, que cria a matéria e cria o corpo humano. Portanto, não é Deus, o Supremo, que criou o mundo e criou o corpo. E aí todas as pessoas que dessem atenção ao corpo, como nas relações matrimoniais, estavam sendo desqualificados para uma vida de uma espiritualidade mais elevada. Não é à toa que a teologia católica romana, que foi muito influenciada pela filosofia grega, também acabou levando ao celibato no ministério, de modo que os sacerdotes não casam até hoje, né? Isso tem por trás de fundo uma ideia gnóstica de depreciação do corpo. O que é o gnóstico? Bom, acho que vocês estão familiarizados com isso. O gnosticismo era uma seita que misturava elementos cristãos, gregos, judeus, orientais, e que pega uma ideia do Platão, filósofo pagão do 4º século a.C., que ensinava que a matéria é má, é corrupta, e a alma está presa dentro desse corpo terrível, e quando a gente morre, então a alma se desprende do corpo. O corpo é mau. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que Deus criou o corpo, Deus criou o ser humano, e tudo que viu Deus era bom. Então não podemos chamar de mal o que Deus chama de bom. Inclusive Paulo diz isso a Timóteo: nós não podemos profanar aquilo que Deus santificou. Mas havia essas seitas por lá, havia os judaizantes também, incentivando a circuncisão, incentivando a observação de dias. Bom, e hoje não é tão diferente. Hoje a palavra de Deus também vem a nós, professores. Persiste em ler, exortar e ensinar. Essa palavra persiste sugere que o negócio não é fácil. Paulo não iria escrever persevera, persiste. É porque são muitas as tentações para desanimarmos. São muitas. Às vezes você trabalha um trimestre ensinando a boa doutrina da Escritura, e um pregador num congresso acaba com tudo. Olha que tarefa ingrata. O professor passa 3 meses ensinando ali bonitinho e tal, e gastando com livro, e gastando tempo, né, estudando o sábado à tarde, o sábado à noite, e livro é caro, que é uma coisa, né? E aí vem um pregador e acaba com tudo. E ainda o pessoal ainda diz: se esse pregador ficasse por aqui, né? Ainda despreza os professores, né? O professor, profeta da casa, não tem muita honra mesmo, né? Fala Deus! O professor e sua formação. Ser obreiro, agora página 7. Ser obreiro ou professor na área do ensino é um desafio. Não é moleza, não. É um desafio que deve ser encarado com paixão e seriedade. Se não houver paixão, não vai dar certo. Se não houver seriedade, também não vai dar certo. Você vai fazer o negócio de qualquer maneira. É aconselhável que o obreiro, a obreira, o professor, a professora seja preparado em todos os sentidos. E eu quero ressaltar com vocês 3 sentidos até a noite: um sentido intelectual, o sentido espiritual e o sentido moral. 3 pilares de um ministério educacional bem-sucedido: espiritualidade, intelectualidade
e moralidade. Se faltar um desses tripé, o nosso ministério se mostra deficitário. Vamos continuar aqui. O apóstolo Paulo, por exemplo, aconselha seu discípulo Timóteo a ser conhecedor da Escritura, a fim de poder, não é poder, aqui foi um erro de digitação meu mesmo, a fim de poder manejar a palavra de Deus de forma eficaz. Vamos ler, queridos, 2 Timóteo 2,15, texto amplamente conhecido, mas vale a pena a leitura. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Professores, vamos ler juntos esse texto? 1, 2, 3. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Manejar bem a palavra da verdade. Novamente, é possível que a gente não maneje bem. E os nossos alunos, eles confiam muito em nós. Muito. E nós devemos ter todo o cuidado, portanto, para não ensinar ideias equivocadas. Porque ideias equivocadas sobre Deus, nosso Senhor, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre os ensinamentos doutrinários, ele pode dar às pessoas uma falsa imagem de Deus. Isso é muito sério. De maneira que, se a pessoa for muito mal instruída na palavra de Deus, ela pode estar adorando um ídolo criado pela cabeça de uma organização religiosa, mas não o Deus revelado nas páginas da Bíblia Sagrada. O Senhor, o Espírito Santo de Deus, tem compromisso com a palavra dele, tem compromisso com a revelação que ocorreu em Jesus Cristo e na sua palavra escrita. De maneira que, se a gente dá outras visões de Deus, fala coisas sobre o Senhor que não é verdade, Deus não terá compromisso conosco e com o nosso ministério. E aí os alunos vão ter ideias erradas. Um exemplo: Paulo também diz que devemos ensinar todo o conselho de Deus. Então nós podemos, ao manejar a Escritura, manejá-la de maneira unilateral. O que é isso? Um exemplo: a Bíblia fala do amor de Deus e a Bíblia fala da ira de Deus. Há professores que, quando vão falar do amor de Deus, falam de maneira muito tímida e comedida. Mas quando ele vai falar da ira de Deus, ele vira um leão. Ele é tomado pela ira do Senhor e só falta ele esmurrar a mesinha ali na sala da escola dominical. O Senhor pesará a mão sobre você. Daqui a pouco ele está pregando na sala de aula. Porque às vezes é uma pessoa mal resolvida interiormente, angustiada, ferida e ressentida, que aproveita o espaço da escola dominical para um momento de catarse, diriam os psicólogos, para liberar suas frustrações sobre os seus pobres alunos. E aí ele ressalta a ira de Deus. Mas isso não está certo. Você tem que destacar a ira de Deus, sim, pois é bíblica. A ira de Deus é uma verdade. Deus ainda pesa a mão, Deus ainda corrige. Ele é o Pai bondoso, né? Que quer nos ajudar. Mas devemos também ressaltar o amor de Deus com igual paixão. Claro que eu sei que todos nós temos as nossas predileções doutrinárias. Então tem gente que gosta muito de escatologia, tem gente que
que estuda tanta escatologia que é quase capaz de descrever o imobiliário celestial. É a paixão da vida dele. Já outros sabem tudo sobre o judaísmo, sabem tudo e tem coisa linda. Já outros sabem tudo sobre a doutrina do Espírito Santo. Enfim, cada um tem as suas predileções. Mas nós não podemos permitir que as nossas predileções pessoais façam com que a gente ressalte determinadas verdades e outras a gente dá um jeitinho de deixar meio de lado. Não, nosso compromisso é com toda a palavra. Amém, queridos? E outra coisa, tem professor que seleciona a lição que quer dar. Esse assunto aí não, dá para o outro fulano. Querido, você é chamado para dar toda a palavra de Deus. Mas esse assunto é muito duro. Se for a palavra de Deus, querido, você tem que falar a palavra de Deus. Então hoje nós vemos gente selecionando assunto. Não, eu só falo desse tópico. Então que negócio é esse? Você é chamado para falar a Bíblia na sua totalidade. Amém? Então, não permita que seus gostos pessoais venham prejudicar o andamento da lição da escola bíblica dominical. Por isso que é necessário preparação. Você precisa ter uma visão abrangente. Por isso que vou deixar aqui uma dica muito simples. Todo professor que se preza, pastor Antônio Godinho, deve ter pelo menos um livro de teologia. Um livro de teologia sistemática, com todas as doutrinas. No mínimo, um dicionário bíblico, um dicionário da língua portuguesa e um livro de teologia sistemática. De preferência ainda do Stanley Horton, que é a nossa linha pentecostal. Só ler teologia pentecostal? Não, também não. Podemos ler diversas linhas, mas sempre peneirando com discernimento, né? Voltando aqui ao nosso tópico 1, desde os tempos mais antigos, existem escolas rabínicas que se ocupavam com a formação de jovens para a interpretação dos textos da Torá. Então veja, o judaísmo sempre primou pelo ensinamento da Escritura. Aliás, estudar e ensinar é um traço da cultura judaica. Hoje, se nós vermos os maiores cientistas, os maiores filósofos intelectuais, muitos deles, mesmo que tenham nacionalidade suíça, alemã, germânica ou estadunidense, você vai procurar a raiz do camarada, judeu, israelita. Ele é descendente, porque o que explica esse gosto pelo estudo? Tem um princípio, me parece que é muito esclarecedor. Como todos sabemos, os israelitas, os judeus, ficaram muitos anos longe da sua pátria. O Estado moderno de Israel não existe há muito tempo. Ficaram dispersos, não é verdade? Então eles, em terra estrangeira, eram estrangeiros. E o estrangeiro sempre sofre um olhar depreciador sobre as pessoas daquela terra. Então os judeus sempre teve um olho estranho posto sobre eles, e sempre foram alvos de chacota, ridicularização, de subestimação. Só que o judeu, ele tem um orgulho, não um orgulho, mas uma autoestima boa, no sentido assim, que eles então estudam e se qualificam para ser a melhor pessoa naquele lugar, para não ficar para trás de ninguém. Já que eu sou estrangeiro, já que eu sou minoria, então o que eles faziam? Eles se auto-empoderavam pela via da educação. Eles estudavam, e não é à toa. E outra coisa, eles desenvolveram a habilidade do comércio. Todo mundo sabe que o judeu tem a mãozinha assim, né? Todo mundo sabe que ele é um grande negociador, né? Todo mundo deve saber a história daquele vozinho, já bem velhinho no leito de morte, e o netinho na cabeceira da cama, admirando-lhe aquele relógio de ouro bonito. E o netinho diz para o avô: que relógio mais lindo, né, vô? Que coisa tremenda!
Eu vou com muita dificuldade, né? Mal podia falar, o velho Abraão disse: você gostou, meu netinho? Claro que sim, vô, que coisa mais linda. Sim, eu quero comprar, eu vendo bem baratinho para você. Miserável, estava perto de morrer querendo fazer negócio. Mas isso é um judeu, ele é comerciante, ele estava espalhado por aí, não tinha terra. O que ele vai fazer? Ele vai vender, vai negociar, não é dono de terra, não é? E vai estudar. E aí hoje a gente temos judeus espalhados por todo o canto, verdadeiros intelectuais, etc. e tal, mas isso já vem desde os primórdios. A leitura, a meditação na Torá. A leitura e a meditação é um exercício intelectual. Quer fazer musculação do cérebro? Vai ler. Infelizmente, queridos, hoje, inclusive, eu imagino que há até mesmo professores que também não estão lendo mais a Bíblia. Não estão lendo mais a Bíblia. E há algumas pessoas, creio que não são professores, porque professores jamais incorreriam nisso, mas tem gente que já anda lendo a Bíblia como sonífero. A pessoa tem perdido o sono, já sei, vou ler a Bíblia. Aí ele lê a Bíblia, daqui a pouco e dorme. Mas a Bíblia não é sonífero, não deve ser lida com este objetivo, com esse propósito. No Novo Testamento, Jesus Cristo, nosso Senhor, também foi considerado um verdadeiro mestre, pelo modo de interpretar as Escrituras, e ele também formou seguidores, que se tornaram seus primeiros obreiros. Muitas vezes nós dizemos assim: Pedro, Tiago, João eram homens indoutos e tal. Tudo isso é verdade. Mas nós não podemos esquecer que eles andaram 3 anos com o Mestre. Imagina você aprender diretamente de Jesus, o Verbo encarnado na história. Jesus não falava como um simples mestre ou profeta. Ele é o próprio Deus encarnado na história. Ele é a própria sabedoria encarnada entre os homens. Aleluia! Coisa tremenda. Mas mesmo com toda a sua sabedoria, quando ele ia falar do Pai ou do reino de Deus, ele pegava coisas do cotidiano, né? Falava de rede, falava de passarinho, falava de erva do campo. Ou seja, para falar do céu, ele partia da terra. E tem professores que para falar do céu, ele parte do céu. Tem professores que têm o dom de complicar as coisas. Então nós devemos tomar muito cuidado. Inclusive, eu entendo um pouco isso, no sentido que quando a gente vai lendo, vai estudando, nós vamos ampliando o nosso vocabulário. E a gente vai ficando mais cabeçudinho, né? No bom sentido da coisa. E daqui a pouco, se a gente não cuidar, a gente está com um vocabulário tão tremendo, que daqui a pouco a gente está falando mais ou menos assim: é um prazer estar aqui, meus irmãos. Isso aqui para mim é um momento inenarrável. Chique, né? Bonito. Tá, mas o que é inenarrável? Né? Então, você tem que adaptar o seu discurso. Foi convidado para trazer uma palavra lá na OAB, na Câmara de Vereadores. Aí manda ver no vernáculo, né? Agora, você está dando aula numa comunidade mais modesta, socioeconomicamente, de baixo nível instrucional. Para que você vai ficar usando palavras difíceis? Para um alto elogio, para uma auto vanglória? O professor tem que ser humilde, tem que ser modesto. Certa vez Martinho Lutero disse assim: quando eu prego e ensino a palavra, eu dirijo a minha palavra aos empregados domésticos, às mulheres e aos pobres. Mas doutor Martinho, e os doutores da igreja? A porta está aberta. Olha a sabedoria dele. Claro, se o humilde, se o semi-analfabeto entender, o doutor também vai entender. Agora, se você falar para doutor, aí os mais de baixa instrução não entenderão.
Então o professor tem que ter essa modéstia, né? Como eu falei, eu sei que tem gente que tem um vocabulário bom, mas você tem que ter habilidade para adequar o discurso. Isso é inteligência relacional. Onde você está, eu até aconselho vocês, observe um político falando. Se o político vai falar num lugar onde todo mundo fala errado, ele fala errado também. Pode observar. E todo político, quando pega o microfone, começa com uma historinha, porque uma historinha todo mundo entende. Pode observar. Vamos voltar aqui para a lição. Jesus ensinou os seus obreiros, discípulos, que o modo como ele interpreta a Escritura e a ensina era para a libertação do peso da culpa e da religiosidade legalista, e não para colocar cargas sobre as pessoas. O ministério de Jesus Cristo, o ministério do ensino do Senhor, era conjugado pela graça, pelo amor, pela flexibilidade. Ele não lia as escrituras da sua época de maneira literal, muitas das vezes, mas temperado com a graça, com a misericórdia. Por exemplo, no sábado não se podia prestar nenhum tipo de serviço, e só que Jesus estava curando no sábado. E aí os fariseus lá: você está curando no sábado? Que negócio é esse? E aí o Senhor falou: olha, mas tem um detalhe. Não foi o sábado, não foi o homem feito por causa do sábado, como os senhores bem sabem, mas foi o sábado feito por causa do ser humano. Em outras palavras, a lei, as palavras de Deus foram dados a nós, revelados a nós, com um propósito humanista, digamos assim, no sentido de abençoar a vida humana, de preservar a vida humana. Então, quando Deus fala: não mata, não rouba, não adultera, não engane, não use língua fraudulenta e etc, etc, não é para nos maltratar, mas é para proteger a integridade de nossa vida. A palavra é nos dada para o nosso bem-estar. Se nós obedecemos, Deus é Deus. Se nós desobedecermos, Deus continua sendo Deus. Então o Senhor Jesus não tinha aquela literalidade sem misericórdia, sem compaixão, de quem só aplica a lei. Ele tinha essa flexibilidade do amor e da graça. E nós, professores, também, nós devemos ter essa graça, esse amor, essa bondade de saber manejar a Escritura a favor da vida, a favor da edificação, a favor da construção, e não usar a Escritura para terminar de matar pessoas, de ferir pessoas. Certa vez não, lá em Joinville tem um homem que foi um mendigo. Foi um mendigo. Porque lá na igreja dele ensinaram a ele que ele blasfemou contra o Espírito Santo. Só que ele não tinha blasfemado contra o Espírito Santo. E ele virou um mendigo, literalmente. Até que ele ouvia um pregador pregando em praça pública o Evangelho de Cristo, ensinando a graça e o amor e o perdão, e ele foi chorando procurar o pregador no final do culto, e aí explicou a sua história para ele, e aí o pregador esclareceu pela Bíblia que ele não tinha blasfemado contra o Espírito Santo, e aí o homem voltou para a igreja, voltou para a família. E hoje o pastor Arcelino deve até ter ouvido essa história lá em Joinville, e hoje ele toca instrumento musical lá na Assembleia de Deus do Portinho, e é dono de uma empresa de colchões. Então era um mendigo miserável por causa do quê? Porque alguém usou mal a Bíblia e botou uma ideia terrível na cabeça dele. E aí o homem, ele era um homem muito crente. Então imagina, eu blasfemei contra o Espírito. Ele se desesperou. Mas graças a Deus, Deus restaurou a vida dele, e ele agora volta à família, e hoje ainda empresário pela graça de Deus. Usar a Bíblia não é brincadeira. Podemos matar ou podemos curar.
Podemos salvar ou podemos condenar. Os fariseus usavam a escritura para ferir pessoas. Obreiros de Deus, obreiros de Cristo, devem usar a palavra para curar, para salvar, para restaurar a alma do aflito. Glórias a Deus. No período da Reforma Protestante também começaram a surgir os seminários das igrejas protestantes para formar os pastores. Igrejas luteranas, presbiterianas, anglicanas, etc. Tamanha a seriedade da preparação desses obreiros. Agora, claro, lamentavelmente sabemos, pela história da igreja, que, devemos respeitar todas as igrejas, mas nós sabemos que muitas delas deixaram o Espírito Santo de lado e ficaram atentas apenas à formação intelectual e perderam a força do Espírito Santo. E aí, graças a Deus, é no século XX, a partir da Azusa Street, que Deus promove um avivamento e surgem as igrejas pentecostais. E de lá nossa querida Assembleia de Deus, por Daniel Berg e Gunnar Wingren, que aqui no Brasil, em 1911, espalham a chama pentecostal. E aí nós caímos num outro extremo. Eles estudam e são sorveterianos. Eles estudam e são cemiterianos. Deus que nos livre. Vamos ficar só com oração, com a leitura da Bíblia e nada de estudar muita coisa. E aí entra nas nossas igrejas uma atitude anti-intelectualista, de modo que, lamentavelmente, jovens foram desencaminhados das universidades. Jovens que procuraram seus piedosos obreiros. Quero estudar naquela universidade. Não vá. Lá você se desviará. E ali também houve um abortamento, digamos assim, de melhores condições socioeconômicas daquele jovem. Porque quem não estuda no Brasil não progride. Tem duas maneiras de prosperar no Brasil: pela educação e pela política. Ou você vira político ou você estuda. Ou você é uma pessoa muito habilidosa pela natureza e cria o seu próprio empreendimento, e amém. Mas muitos jovens, pobres, humildes, assim prosseguiram pelo resto da vida. Hoje estão no céu, mas quanta potencialidade desperdiçada, quanta condição socioeconômica prejudicada, porque foram desencaminhados dos espaços educacionais. Graças a Deus isso mudou. Não conheço mais nenhum obreiro que desencaminha jovem da educação. E se tiver, precisa se converter aos novos tempos. Graças a Deus hoje os nossos jovens assembleanos estão estudando, estão lendo mais, estão se qualificando profissionalmente. E você, professor, professora, obreiro, obreira, é chamado a ensinar a este jovem. Não podemos ficar para trás. Devemos, portanto, superar. Graças a Deus aqui não tem ninguém assim. Se você é professor, você não pode ser anti-intelectual. Então veja, temos dois extremos. Desde o extremo das igrejas históricas, que se vangloriavam no poder do intelecto humano, nos estudos, na leitura, no conhecimento dos originais, mas abandonaram a oração, abandonaram a piedade, deixaram o mundanismo tomar conta. Chega às igrejas pentecostais, graças a Deus, avivadas, cura, milagre, poder. Mas aí não vamos estudar. O IPAD era para ser em Santa Catarina, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Mas porque houve resistência no Estado, foi para Pindamonhangaba. Graças a Deus, hoje em Santa Catarina, temos a Faculdade Refidim, localizada em Joinville, reconhecida pelo MEC, um corpo docente, pela graça de Deus, qualificado,
teologia presencial e EAD reconhecidos pelo MEC. Graças à visão e o apoio de pastores que por ali passaram, como o pastor Vieira, pastor Valmor, pastor Arcelino e atualmente pastor Sérgio Belfior. Homens que têm apoiado a educação teológica. E isso é maravilhoso para jovens, obreiros, obreiras que querem progredir. Louvamos a Deus pela Assembleia de Deus em Itajaí, que proporciona este espaço aqui de reflexão. Glória a Deus pela visão do pastor Antônio. Espaços de reflexão. E o avivamento, como foi dito aqui, o avivamento vem junto com a palavra e com o coração temente a Deus e com uma vida de oração, de consagração, mas devemos estudar. Graças a Deus hoje isso vem mudando, de maneira que muitos crentes que antigamente apenas diziam glória a Deus, glória a Deus, agora em algum momento eles também dizem, são capazes de dizer, ao ouvir uma determinada palavra, agora deu, pregador, está falando besteira, agora deu, professor, o senhor está falando coisas equivocadas, professor. Inclusive lá em Joinville pode ser um caso engraçado. Acho que aqui em Itajaí certamente que não acontece isso. Mas um aluno que participava muito da EBD, perguntando, levantando a mão, questionando, né? E aí um dia o professor termina a aula, ele volta para casa e comenta com um colega: rapaz, hoje o Satanás lutou comigo. Como o diabo usou aquele irmãozinho, rapaz? Não é o diabo, irmão, é gente que quer aprender. Mas tu não conhece ele. Olha, talvez alguns sejam realmente usados. Tem alguns até que o encardido usa mesmo. Principalmente aquele que acha que sabe e que quer só derrubar o professor. Mas aí o professor tem discernimento do Espírito Santo. Lá em Joinville, o pastor Clayton, ele está dando aula, ele às vezes não vê o irmão que está com a mão assim, levantada. Porque já conhece, né, o estilo da pessoa. Mas muita gente pergunta porque quer aprender. E o professor não pode interromper a sua gloriosa aula para ouvir um aluno que quer aprender. Está errado, irmão. A prioridade é do aluno. Nós estamos ali para servir. Amém, queridos? Então, no período da reforma, eles estudaram, mas abandonaram o poder. Veio o movimento pentecostal, ressalta o poder do Espírito Santo, mas negligencia a área educacional. Graças a Deus estamos corrigindo esse equívoco histórico. E aqui estamos nós buscando qualificação, estudando, lendo. Como diz aqui na página 8, agora se faz necessário buscar uma melhor qualificação para os professores da escola dominical. A preparação do professor se torna cada vez mais importante, a fim de que o seu serviço, olha só, seja mais qualificado, ampliando a sua capacidade de interpretação da Bíblia. O objetivo da formação é cumprir a orientação bíblica que está em Atos dos Apóstolos. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou, como bispos para pastorearem a igreja de Deus com o seu próprio sangue. Esta palavra, evidentemente, em primeiro lugar é dirigida ao anjo da igreja, aos pastores. Mas como nenhum pastor dirige a igreja sozinho, os professores também estão inclusos nessa tarefa de ajudar na edificação da igreja, no pastoreamento da igreja, na orientação da igreja. É necessário que os professores se façam teólogos. Se façam teólogos. Que estudem profundamente a Bíblia. Muitos professores talvez estão cometendo equívocos e talvez em algumas aulas de alguns professores
Faz bem à natureza em libertar alguns das suas aulas pela via do sono. Tem alguns que a natureza se encarrega de salvar aquele aluno da aula, e ele dorme. É a graça. Mas que Deus nos ajude, que nenhum aluno receba essa graça. Lá na faculdade Refidim eu dou aula à noite, de segunda a quinta-feira, e vai muitos alunos cansados, e eu sempre digo, se algum aluno dormir na minha sala, eu vou abaixar o tom de voz, para não atrapalhar essa bênção recebida. Porque se o camarada dormiu, é porque Deus está querendo livrar ele. Não permite que ninguém receba essa graça, querido. Capricha na aula. Demonstre dinamismo. Não dê aula em tom de voz de padre com febre, com dor de barriga. Nessa manhã está uma grande bênção do Senhor. Ele te abençoará. Aí o pessoal recebe aquela graça e dorme. Não faça isso. Não prepare a lição no sábado à noite com a televisão ligada na sala. Eu já vi gente entregando o irmão, dizendo, ele prepara a lição na frente da televisão. Não faça isso. Procure um quartinho, um lugar em silêncio. Pegue os livros, ore a Deus. Abra uma Bíblia, leia um comentário, estude. Pelo menos, no mínimo, 1-2 horas para preparar uma aula, no mínimo. 1-2 horas, no mínimo. Então tem gente que prepara, está ali vendo filme com a família, com a lição na mão. Não faça isso, não vai ter a bênção de Deus. Aí tem professor com inveja dos outros. Por que quando tem aquele professor da aula, a minha sala enche? Quando sou eu, alguns recebem a graça da natureza e dormem. Vai ver a preparação dele. Vai ver a vida dele. Vai dar uma espiadinha na biblioteca dele. Outra coisa, empreste livros, irmãos. Ajude. Não seja egoísta. Tem gente que tem um monte de livros em casa. Vê o professor, coitadinho, lá com a biblinha surrada, 3 livrinhos fininhos na mão. Empresta livro para esse abençoado. Ajuda ele. Deus tem te dado tanto. Ajuda. Será que não tem um irmão abençoado aqui por Deus, para chegar com um professor no final do ano aqui, ó, sentir de Deus, ó, eu comprei aqui, ó, a teologia do Stanley Horton para você, para Deus abençoar teu ministério. Abra a mão, querido, ajude. Eu sou aluno 10 anos da escola dominical. Já abençoou teu professor alguma vez? Livros são caros, meus irmãos. Amém, professor? Amém. Glória a Deus, né? Vamos voltar aqui. Eu tive essa sorte quando eu me converti, aos 16 anos, de família pobre, não tinha dinheiro para comprar muitos livros, mas Deus me colocou um casal ela professora lá de Joinville, muito queridos, que tinham muitos livros e eles me emprestavam.